Sejam bem-vindos em mais uma aula de Ciências da Natureza, meus queridos alunos da EJA, fases 1 e 2. Nessa nossa aula de número 7, nós vamos estudar a respeito do eixo Vida e Evolução e os objetos de conhecimento, o conteúdo que nós iremos estudar nessa nossa 7ª aula será a respeito das condições de saúde e de doença. A gente vai aprender um pouquinho nessa nossa aula a respeito dos conceitos que são mais aceitos na atualidade para classificarmos uma condição de saúde ou uma condição de doença dos seres humanos, tá certo? E após a nossa aula, nós seremos capazes de perceber a relação existente entre os nossos hábitos de vida e as condições de saúde ou doença. Nós iremos perceber que, de acordo com os nossos hábitos diários, com os nossos hábitos cotidianos na nossa vida, a gente vai estar, então, influenciando nesse processo de saúde e bem-estar do nosso corpo ou num processo de doença. E também iremos entender os conceitos de saúde e de doença de acordo com os órgãos de saúde internacionais, como a gente vai estudar mais adiante, como a OMS, tá certo? Primeiramente, eu gostaria de levantarmos uma questão a respeito da saúde e da doença. Quando a gente imagina uma pessoa saudável, uma pessoa que possui saúde, a gente imagina aquela pessoa disposta, aquela pessoa que está em plena atividade, desenvolvendo o seu trabalho, desenvolvendo as suas atividades rotineiras. E quando a gente imagina uma pessoa que está doente, que apresenta algum tipo de doença, a gente imagina logo aquela pessoa que está mais, digamos assim, recolhida, que não está apresentando todo o seu vigor, toda a sua potencialidade. Como, por exemplo, a gente consegue observar na imagem os exemplos de uma pessoa saudável, uma pessoa que está disposta, que apresenta disposição para enfrentar as jornadas do nosso cotidiano, e aquela pessoa que está doente, no caso aí com um resfriado, com uma febre, aquela pessoa que então ela não está, digamos assim, com aquela energia para enfrentar as suas práticas diárias. E eu gostaria de perguntar para vocês que estão aí em casa, o que você consideraria como saúde? Se eu pedisse para você classificar, para vocês conceituarem o que seria um estado de saúde, de que forma vocês conceituariam esse estado de saúde? E aí? Muitas pessoas acreditam que estar saudável, ter saúde, é se sentir bem, é não estar doente, ou seja, quando eu não apresento nenhum tipo de doença, obrigatoriamente eu possuo saúde. Outras pessoas acreditam também que ter saúde é poder estar de pé, trabalhando, levando a vida diária, cotidiana. A gente vai ver ao longo da nossa aula que o estado de saúde ele é bem mais amplo do que apenas a ausência de doença, do que apenas a gente considerar que estarmos de pé, estarmos desenvolvendo nossas atividades, a gente vai estar saudável. Por vezes, não. E isso a gente vai aprender aqui ao longo dessa nossa aula, tá certo? De acordo com a OMS, essa siglazinha OMS significa Organização Mundial da Saúde, tá certo? De acordo com a OMS, nós podemos conceituar a saúde como sendo um processo que vai muito além da ausência de doenças, tá certo? Por quê? Porque é preciso que a gente considere o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar mental, assim como também o bem-estar social, tá certo? Portanto, de acordo com essa organização, para eu me considerar uma pessoa saudável, tá certo? Eu não posso apenas ter a falta ou a ausência de uma doença, tá certo? Eu preciso estar saudável em todos os aspectos, tá certo? Seja o físico, mental ou social. Quando a gente fala em aspecto físico, obviamente a gente está falando lá do nosso corpo, do nosso vigor físico, Pessoas que, por exemplo, praticam atividade física tendem a ter um bem-estar físico maior do que aquelas que são sedentárias, do que aquelas que não praticam nenhum tipo de atividade física. Quando a gente fala em bem-estar mental, a gente está falando da saúde do nosso
do nosso principal órgão do nosso sistema nervoso, que é o nosso cérebro, né? Então, quando a gente está bem mentalmente, significa dizer que o nosso cérebro ele está saudável, ele está bem. Já quando a gente fala no aspecto, no bem-estar social, né? A gente fala justamente das relações que nós temos com as outras pessoas, seja com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas, né, de sala de aula, que agora a gente está vendo de forma remota, né? Ou seja, todas essas relações são ditas como relações sociais e elas são fundamentais para que nós possamos estar mantendo o nosso estado de saúde. Portanto, observem, né, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, para que a gente esteja com um pleno estado de saúde, não é apenas olharmos para aquela pessoa e vermos que fisicamente ela está bem, né? O aspecto da saúde é bem mais amplo, né? A pessoa tem que estar bem fisicamente, mentalmente, assim também como socialmente, tá certo? Daí a gente já pode imaginar o seguinte: a gente sabe que esse processo pandêmico, da pandemia que a gente está vivendo, nos afastou do ponto de vista social, né? A gente precisa ter bastante cuidado, ter toda essa questão do distanciamento social e, de certa forma, essa pandemia, mesmo para aquelas pessoas que, graças a Deus, não foram contaminadas pelo vírus, elas podem sim afirmar que tiveram o seu estado de saúde comprometido pelo fato de ter suas relações sociais com outras pessoas afetadas devido a essa questão da pandemia, tá certo? Portanto, percebam e compreendam a saúde como algo muito mais amplo do que apenas algo que a gente visualiza naquela pessoa, né? Algo que a gente visualiza fisicamente nas pessoas. Portanto, existem várias ações, né, que elevam a nossa qualidade de vida e nos proporcionam saúde, tá certo? Existem várias ações que a gente está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano realizando, que podem ter impacto, que podem exercer influência na nossa qualidade de vida e, consequentemente, proporcionam saúde, tendo em vista que quanto maior a qualidade de vida da população, melhor será o estado de saúde dessa população, tá certo? Portanto, eu vou citar para vocês aqui algumas dessas ações que nós, seres humanos, podemos realizar para, então, mantermos o nosso estado de saúde e termos qualidade de vida. Como, por exemplo, termos uma alimentação saudável, tá certo? A alimentação saudável é fundamental nesse processo de manutenção da nossa saúde, tá certo? A partir do momento que a gente seleciona alimentos, né, saudáveis, alimentos que não possuam muita gordura em excesso, evitar frituras, procurar comer frutas, se alimentar, uma coisa extremamente importante, nos horários corretos, tá certo? Com as alimentações adequadas, né? Não transformar uma alimentação, um café da manhã, um almoço, uma janta num lanche, né? Mas comer de forma adequada naqueles momentos, tá certo? E não fazer essa troca, porque a alimentação é extremamente fundamental, tá certo? Esse processo nutricional, ele é fundamental porque são justamente os nutrientes que vão fornecer a energia que o nosso corpo precisa para nós exercermos as nossas atividades cotidianas. Outra ação que os seres humanos podem executar, desenvolver no seu cotidiano é justamente a prática de atividade física, né? O nosso corpo, a nossa estrutura corporal foi feita, minha gente, para estar em movimento, tá certo? Portanto, a partir do momento que a gente pratica alguma atividade física, seja uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, ou então praticar alguma musculação, tá certo? Qualquer prática de exercício físico, qualquer coisa que coloque o nosso corpo em movimento vai estar, obviamente, favorecendo esse processo de saúde do nosso corpo, tá certo? Portanto, a gente já falou de alimentação, falamos agora de prática de atividade física e outra questão extremamente importante também está relacionada com o nosso sono, tá certo? Dormir bem é fundamental, porque uma noite de sono bem dormida vai proporcionar com que nós recarreguemos as nossas baterias, toda a nossa energia, para que a gente possa enfrentar o dia seguinte com muita coragem, com muita determinação, tá certo? Portanto, pessoas que não dormem bem, que têm
problemas de insônia, né, geralmente acabam tendo o seu processo de saúde afetado, porque acabam se tornando pessoas mais, digamos assim, estressadas, né, no dia seguinte, porque não tiveram um sono adequado, tá certo? Portanto, percebam que dormir o tempo adequado, que é em média 8 horas por noite, é fundamental para que a gente possa manter a saúde do nosso corpo, tá certo? E uma coisa que está extremamente associada, né, com esse processo de um sono adequado, também vai estar exercendo influência direta, né, em situações cotidianas, né, que afetam o nosso sistema emocional, né, tá certo? Quando a gente não dorme direito, obrigatoriamente no outro dia a gente vai estar mais estressado. E práticas cotidianas do nosso trabalho vão acabar fazendo com que a gente acabe, de certa forma, perdendo a paciência, se estressando, entrando num estado de estresse, tá certo? Porque a gente sabe que mesmo num processo que a gente está vivendo de pandemia, né, agora cada vez mais a gente está sendo exigido mentalmente, psicologicamente, tá certo? Portanto, o sono é extremamente importante porque vai estar influenciando diretamente na nossa prática diária, tá certo? Outra questão extremamente importante é que a gente não pode permitir que esse momento de pandemia, esse momento de restrições sociais, impeçam, né, ou nos isolem completamente do mundo, né? Como se a gente vivesse lá dentro da nossa casa, se a nossa casa fosse uma caixinha e que nada mais importasse, né? A gente sabe que existem os meios tecnológicos, as mídias sociais, nós hoje praticamente boa parte da população tem um celular à disposição, então a gente pode sempre, né, estar se comunicando com um parente nosso, né, mandando uma mensagem lá para o nosso professor, tirando uma dúvida, ou seja, mantendo as nossas relações sociais, que não são agora de forma física próxima. A gente tem que manter esse distanciamento, ter esse cuidado para tentarmos barrar essa pandemia, esse vírus, mas mantermos na medida do possível contato com outras pessoas, né? Tendo em vista que o bem-estar social é extremamente importante para a gente manter a nossa saúde, tá certo? Portanto, a gente deve ter bastante cuidado com isso, fazer com que esse processo de pandemia não interfira nessas nossas relações com as outras pessoas, tá certo? E outra coisa extremamente importante, né, para mantermos o nosso bem-estar, a nossa saúde, é termos amor próprio, né? Antes mesmo, né, de pensarmos nas outras pessoas, que obviamente é muito importante, a gente tem que se amar, a gente tem que ter amor próprio. A partir do momento que a gente se cuida, a partir do momento que a gente tem amor próprio, a gente vai estar, consequentemente, cuidando do nosso próximo, cuidando do nosso familiar, tá certo? Portanto, essa daí é outra questão extremamente importante, tá certo? O outro tópico dessa nossa aula é a respeito da doença, né? A gente já estudou, já viu que o processo de saúde é um processo muito mais amplo do que apenas um bem-estar físico, mas também se abrange a um bem-estar social, a um bem-estar mental. E agora a gente vai estudar um pouquinho a respeito do processo de doença, tá certo? A doença, ela era entendida, né? As pessoas tinham ideia de que para estar doente, né, a gente tinha que apresentar alguma evidência visível, alguma enfermidade, né? E essa ideia de que para a gente estar doente, a gente tem que estar apresentando alguma enfermidade que as outras pessoas consigam enxergar, né? Como, por exemplo, a gente está resfriado, que eu mostrei lá no início da apresentação para vocês, que a pessoa está lá mais recolhida, né? Está toda cabisbaixo. Ou seja, a gente já superou essa ideia de que para estar doente a gente precisa estar visivelmente, né, mostrar para as outras pessoas visivelmente um estado físico debilitado. Não, essa ideia daí ela já foi superada, né? De acordo com a OMS, que eu falei para vocês, que é a Organização Mundial da Saúde, a doença, um estado de doença é qualquer alteração do nosso bem-estar. Ou seja, se a gente tiver o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar mental e até mesmo o nosso bem-estar social alterado, a gente já pode considerar um estado de doença, tá certo aí? Portanto, como eu falei para vocês anteriormente, a gente está vivendo uma pandemia, né? Eu espero que ela passe o mais rápido possível, que as vacinas cheguem para todo mundo, tá certo? Mas enquanto essa pandemia estiver nos privando de uma convivência social,
mais próxima com as outras pessoas, né? E se isso estiver interferindo e você considerar que o seu bem-estar social não está pleno devido à questão da pandemia, mesmo que você não tenha contraído o vírus, você pode considerar que a sua saúde ela não está plena, porque houve uma interferência no seu bem-estar social. Perceberam como o conceito de saúde é bem mais amplo? Portanto, doença é quando qualquer um dos nossos bem-estares, do nosso bem-estar, seja físico, mental ou social, ele está comprometido, tá certo? Portanto, percebam isso aí. Uma doença também muito importante, né, e muito séria, muito grave, que eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, nessa nossa aula, é a respeito da obesidade, tá certo? A obesidade ela é uma doença que ela é caracterizada, né, pelo acúmulo excessivo de gordura, tá certo? E esse acúmulo excessivo de gordura acaba trazendo prejuízos para a nossa saúde, tá certo? E existem algumas causas, né, que são aquilo que provoca a obesidade, como, por exemplo, hábitos de vida inadequados. Lembram que eu falei para vocês lá no início da nossa aula que as nossas ações, que as nossas práticas diárias vão estar diretamente envolvidas e associadas com o nosso bem-estar? Portanto, práticas de vidas inadequadas, como, por exemplo, a alimentação inadequada, uma alimentação não saudável, como o sedentarismo, né? Pessoas que não têm costume de praticarem exercício físico, ou seja, são pessoas que estão mais propensas a desenvolverem a obesidade, né? Ou seja, essa doença também está associada a fatores genéticos, né? Ou seja, você já pode herdar, né, dos seus descendentes, do seu pai e da sua mãe, uma predisposição para ter e para desenvolver a obesidade. E também os fatores psicológicos também estão associados. Muitas vezes a gente está muito ansioso e essa ansiedade acaba fazendo com que a gente coma além, né, do que a gente precisa para manter os nossos níveis nutricionais diários adequados. Portanto, percebam que existem vários fatores que estão associados como causas dessa doença tão grave e que a gente precisa, de fato, cada vez mais conscientizar a nossa população a ter hábitos de vida cada vez mais saudáveis, a apresentar uma vida ativa, né? Não ter uma vida sedentária, para que a gente consiga controlar essa doença, que é uma doença crônica, não tem cura, mas obviamente ela pode sim ser controlada a partir das nossas práticas cotidianas, tá certo? E quais seriam as consequências, né, advindas desse processo de doença que nós chamamos de obesidade? A obesidade ela pode provocar cardiopatias, né, doenças no coração, ela pode provocar diabetes, né, que são os níveis desregulados de açúcar no sangue, né, no nosso sangue, dislipidemias, hipertensão arterial, resistência à insulina, né, que está associada lá com o problema da diabetes, doenças articulares, vasculares e dermatológicas, ou seja, a partir de um processo de obesidade, na verdade a obesidade é uma inflamação do nosso corpo. E a partir do momento que o nosso corpo está inflamado, né, as nossas artérias, as nossas veias, os nossos vasos sanguíneos, eles são de fato alterados, tá certo? E pode provocar essas doenças vasculares. A gente pode ter uma imunidade reduzida, tá certo? Ou seja, o nosso sistema imunológico acaba ficando comprometido, fragilizado, além também de dificuldades em dormir e respirar, né? Através de um processo, de um probleminha que a gente chama de apneia do sono, né? Pessoas obesas, pessoas que têm excesso de peso, né? Elas acabam tendo dificuldade do sono porque, como elas têm sobrepeso, né, isso acaba pressionando os pulmões dessa pessoa. Então ela acaba cansando mais rapidamente, né, e isso acaba diretamente atrapalhando no sono. Portanto, percebam que a obesidade é uma doença tão séria, é um problema de saúde tão sério, que acaba desencadeando outros problemas de saúde, tá certo? Portanto, a gente precisa de fato ter bastante atenção com esse problema. E qual seria o diagnóstico, né? Como é que a gente consegue detectar que a gente está acima do peso e a gente precisa de fato começar a ter um maior cuidado em relação a isso para a gente não desenvolver uma obesidade que a gente chama de obesidade mórbida, né? Existe um índicezinho que a gente chama de IMC, que é o índice de massa corporal, tá certo? Esse IMC ele pode ser calculado e de que forma esse IMC é calculado?
quando a gente multiplica, né, a nossa altura por ela mesma, né, e o resultado dessa multiplicação a gente divide, né, pelo nosso peso, a gente vai ter então o nosso IMC. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, imagine uma pessoa que tem uma altura de 1,5 m, né, e tem um peso de 50 kg, né? Essa pessoa que tem 1,5 m, o que é que ela vai fazer para calcular o seu IMC? Ela vai multiplicar 1,5, né, por 1,5, 1,5 por 1,5, a sua altura por ela mesma, e vai encontrar o resultado de 2,25. Né? Esse resultado aí de 2,25 vai ser, você vai dividir, vai ser o denominador, né, você vai dividir por 50, que foi o peso. Portanto, 50 dividido por 2,25, a gente vai ter um IMC, um índice de massa corporal, de 22,2, né? Aí você me diria, ô professor, e como é que eu sei se esse meu IMC está adequado? Né? Se eu não estou com sobrepeso? Existe lá uma tabelinha, né, onde nós vamos observar, e de acordo com essa tabela, que é proposta pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, lá nessa tabelinha a gente vai observar que os IMCs normais eles vão de 18,5 até 24,9. Portanto, se você fizer esse cálculozinho aí, multiplicando sua altura pela sua altura e dividindo pelo seu peso, e encontrar um IMC entre 18,5 e 24,9, significa dizer que você está dentro da faixa de normalidade, tá certo? Agora, se você fizer isso aí em casa e encontrar um IMC acima de 24,9, ou seja, de 25 em diante, significa dizer que você está com sobrepeso e precisa ter bastante atenção para não desenvolver a obesidade, tá certo? Se tiver com IMC abaixo de 18,5, também precisa ter cuidado. Significa dizer que você está abaixo do peso ideal, tá certo? Ou seja, você está num processo de desnutrição. E você precisa também ter cuidado porque isso aí também gera outros problemas de saúde, tá certo? Portanto, acabamos de aprender como podemos calcular esse IMC. Portanto, eu faço esse desafio aí, que todos vocês em casa façam esse cálculo para ver se vocês estão dentro do IMC, da faixa de normalidade, e então possam tomar as medidas mais adequadas para manter o seu estado de bem-estar físico, né? Que é uma das variáveis para mantermos a nossa saúde, tá certo? Chegamos agora no momento de realizarmos um exercício, né, para exercitarmos aquilo que a gente viu ao longo da nossa aula. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas, tá certo? Observem a primeira afirmativa. Dizemos que uma pessoa está saudável quando ela não apresenta problemas físicos. E aí, essa afirmativa está verdadeira ou está falsa? A gente pode dizer que uma pessoa está saudável quando ela não apresenta problemas físicos. E aí, só de olhar para uma pessoa e ver que ela fisicamente está bem, eu posso já obrigatoriamente dizer que aquela pessoa está saudável? Eu tenho certeza que vocês aí marcaram falso, né? Ou seja, uma pessoa para estar saudável, ela tem que ter o aspecto físico, mental e social, tá certo? O conceito de saúde é bem mais amplo do que apenas o bem-estar físico. Outra afirmativa. O conceito de saúde é muito mais amplo do que apenas observar a presença ou a ausência de uma enfermidade. Ou seja, essa afirmativa aí está verdadeira, não é verdade? Porque, de fato, o conceito de saúde ele é muito mais amplo do que apenas considerar o aspecto físico das pessoas. Outra afirmativa. As atividades que desenvolvemos diariamente não influenciam no nosso bem-estar. Nós aprendemos ao longo da nossa aula que as atividades diárias que nós desenvolvemos, elas sim, elas influenciam, elas têm uma influência no nosso bem-estar, tá certo? Como lá no exemplo da atividade física, de uma alimentação saudável que eu tinha falado para vocês, do sono adequado ao longo da noite. Portanto, quando a afirmativa diz que não exerce influência, ela obrigatoriamente é uma alternativa falsa, tá certo? E a última afirmativa, nosso organismo foi feito para estar em movimento, né?
nós observamos ao longo da nossa aula que sim, é extremamente importante que nosso corpo, que nós estejamos desenvolvendo atividades físicas, certo? Diariamente, né? Porque o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. Portanto, essa é uma afirmativa verdadeira, tá certo? Ou seja, observem que a partir de tudo que a gente estudou, todas essas questões aí se tornam bem fáceis de serem respondidas. Chegamos agora no momento de revisar tudo aquilo que a gente aprendeu nessa nossa aula. Hoje a gente viu que o processo de saúde vai muito além da ausência de doenças, tá certo? É preciso considerar o nosso bem-estar físico, mental e social. Nós também aprendemos que qualquer alteração do nosso bem-estar pode ser considerado como um processo de doença, tá certo? Tendo em vista que nós temos que observar o aspecto físico, mental e social. E também nós aprendemos que nossos hábitos de vida, né, os hábitos de vida que nós temos diariamente, eles exercem influência na condição do nosso bem-estar, né? Seja lá naquela prática de exercício que a gente tem diariamente, na nossa alimentação, num sono, né, bem dormido à noite, todas essas questões aí exercem de fato uma influência direta nesse nosso bem-estar. Portanto, eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa nossa 7ª aula de Ciências da Natureza. Eventuais dúvidas, levem para os seus professores, tá certo? E nós nos encontramos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus.